Hoje é um dia que todo petista vai comemorar do fundo do coração. Hoje é um dia que todo mundo que fez o L e lacrou o 13 vai comemorar. É um dia muito especial para toda a esquerda. O Lula começa a tributar em 20% as blusinhas compradas na Shein. Maravilhoso, né? Começa a valer mais um imposto criado por Fernando Haddad aqui no país. Tá duvidando? Acessa lá o AliExpress, a Shopee e tenta fazer uma comprinha. Essas lojas varejistas passam a ser tributadas com aquele imposto que o Lula falou que não ia acontecer, que não teria, mas que agora tem. E a saudosa comprinha na Shopee, na Shein, nos aplicativos de bugiganga internacional, todos taxados, mas não para por aí. A comprinha da Shein, a blusinha, é o que se popularizou. Tenta você fazer a compra, sei lá, de um chip da China, qualquer produto tecnológico da China vai ser taxado. Se você quiser comprar um chipzinho para fazer qualquer coisinha tecnológica baratinho ali, vai ser taxado, um reloginho vai ser taxado. Qualquer comprinha internacional de bugiganga passa a ser tributada a partir de hoje, graças ao Fernando Haddad e a todo mundo que acreditou que o amor venceria. E a única coisa que venceu foi o imposto, cada vez maior no Brasil. E é absurdo, porque o imposto adicional de importação é altíssimo, é de 20% sobre o valor da compra. É um quinto, é o quinto que levou o Tiradentes para a forca, que vai enforcar todos os brasileiros que tentam fazer qualquer compra, tornando inviável a aquisição de produtos internacionais para favorecer o varejo local. Então, que legal, vai favorecer a lojinha do meu bairro? Também não. Quem ganha é a dona do Magalu que doou para a campanha do Lula. No resto, a gente se lasca pagando mais caro, com mais impostos que são utilizados para bancar, sei lá, o enxoval da Janja de mais de 120 mil reais. E no meio disso tudo, o Lula continua insistindo na queda dos juros, e ele abre a boca para falar do Campos Neto e fornece argumentos para a alta da Selic. A insegurança em relação às perspectivas do Brasil fornecem os elementos para a taxa Selic continuar alta, o que inviabiliza a redução da taxa de juros no país. Só para você ter uma ideia, eu listei alguns itens aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo. Número 1, o Lula mente semana sim, semana também, prometendo ao mercado que vai conseguir atingir a meta e controlar os gastos. Só que, mensalmente, nós vemos notícias de que ele não consegue atingir a meta. Item 2, o Lula diz que o Banco Central é autônomo, que não vai interferir na instituição. Porém, todas as semanas ele dá entrevista digna de um bêbado no boteco, dizendo que o presidente do Banco Central é um inapto e que ele tem que interferir no Banco Central. Número 3, ele coloca mais tributações toda semana sobre alguma coisa. Afinal de contas, hoje mesmo você está pagando mais caro nas comprinhas. E 4, para fechar o cenário de pavor econômico do país, suas alianças internacionais não favorecem o país. É aliança com Hamas, com Hezbollah, com Nicolás Maduro, inclusive porque até agora o Lula não expulsou os embaixadores da Venezuela do Brasil. Isso só mostra como o Lula transformou o país em um anão diplomático aliado às piores ditaduras do mundo. E aí, olha que interessante, para conter gastos e enquadrar melhor as despesas, começa o pente fino no INSS, atuando por quem recebe auxílio e BPC e deixa a aposentadoria de fora. Segurados devem ter documentos atuais que comprovem a incapacidade laboral. E aí você se recorda, né? O Lula falou que ia conter gastos, só que ele não falou que era gastos deles mesmos. Então agora resolveram fazer um pente fino nos benefícios do INSS. E vai ter muita gente que precisa do benefício e não vai receber. Acontece que o próprio governo agora afirma que durante muitos anos houveram fraudes no INSS e aproximadamente 800 mil contas estão passíveis de sofrer cortes. Mas por que somente agora? Interessante acompanhar como vai ser o desfecho disso e se a situação realmente vai ser resolvida, porque efetivamente tem muita fraude na Previdência. E olha que interessante, Petrobras e empresas chinesas vencem leilão da PPSA e o governo terá 17 bilhões. Foram vendidos 37,5 milhões de barris de petróleo a serem produzidos em 2025 em 2 campos de regime de partilha do pré-sal. E o valor entrará no caixa do Tesouro em 2025. Depois da gastança de cortes, vem a bonança. Só que não nossa, para falar bem a verdade. A Petrobras e as 2 estatais chinesas ganharam o 4º leilão da PPSA, com a Petrobras arrematando 2 lotes. Parece um negócio da China, só que já não é a primeira vez que uma empresa chinesa é beneficiada na compra, aquisição ou concessão de petróleo aqui no nosso país. Mas eu fico pensando, né? Cadê aquela história que tanto falavam lá atrás que o pré-sal é nosso? A Petrobras não tem mais estrutura para explorar o pré-sal no país? Enfim, o mais interessante é que de tudo isso a gente só vai receber o valor em 2025 e 2026. É um negócio da China mesmo. Queimada de novo, hein? Não, mas... E olha que incrível, queimada mais uma vez na minha pauta. Eu vou confessar pra vocês que eu tava reclamando aqui com o pauteiro. Que eu vou falar pra vocês como é que eu faço o vídeo. Eu gosto que eles sejam autênticos.
Então eu tomo cuidado de não ler a pauta. Eu leio ela aqui e vou comentando para vocês como se eu estivesse ao vivo. Aí há uma naturalidade e eu consigo expressar minha opinião de maneira genuína e não com um roteiro chato, feio, feito aqui. E aí eu me deparo de novo com o seguinte: queimadas explodem sob o governo Lula em 2024. A Amazônia registra o pior julho desde 1998, batendo recorde histórico de focos de incêndio. Eu vou confessar para vocês que eu já tô cansado de falar de queimada. É queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, vamos falar de queimada. É igual falar da economia do país. A economia tá ruim, a economia tá ruim, a economia tá ruim. Mas aí é isso. Estamos em agosto, fechou julho, recorde histórico, 4.072 focos de queimada, o maior número desde 1998. Onde tá a Marina Silva? Ela não saiu da oca até agora, tá com malária. O que aconteceu? Que ela desapareceu, ninguém vê a Marina Silva. Ela tá vindo a passo de tartaruga ou tá vindo lá da lua com a bicicletinha do ET pra apagar a queimada que tá acontecendo na Amazônia? Cadê os artistas globais, a Greta, o pessoal que tava indignado? As girafas, não tem o pessoal vestido de girafa ali porque estão morrendo de girafa queimada? Na gestão Bolsonaro era assim. Essa galera tá calada agora, pode queimar o país inteiro que não fala nada. Pauteiro foi foda. Quê? Pauteiro. É o pauteiro, tem um pauteiro, né? Tem uma pauta, todo mundo vê que eu tenho uma pauta aqui, tem um pauteiro. Alguém que escreve as notícias pra eu poder ler. E olha que interessante, né? Falando em queimada, Lula diz tratar empresários com respeito e afirma que só é síndico do país. Olha, com todo o respeito aos síndicos, eu acho que nem síndico do país ele é. Mas assim, só se for daqueles ruins que o condomínio inteiro se junta pra querer derrubar. Aquele que fica aumentando o valor do condomínio e não consegue nem manter a zeladoria da portaria, sabe? Aquele síndico nojento, vagabundo, mequetrefe. Enfim, tem muito condomínio com síndico decente que poderia fazer um papel muito melhor do que o Lula à frente do país. Agora é interessante que o Lula senta com empresários e para dar um ar de que tá se dando bem com eles, ele diz que ele é o síndico dos empresários. Na verdade, ele é o sindicalista dos empresários, que fica montando piquete na frente das empresas dele e atrapalhando a produção. O Lula, ele, na verdade, ele é um camaleão da política. Fica criando narrativa para cada pessoa que ele se reúne e nem ele mesmo sabe quem ele é. Eu duvido que a própria Janja saiba quem é o Lula. Na prática, é apenas um mentiroso, reforçando narrativas para sustentar os próprios asnos. Nada mais que isso. Enfim, no final do dia, é simplesmente uma guerra de narrativa criada pela esquerda para sustentar todos os petistas do país que vão sair ali com seus cascos reclamando nas redes sociais. É lamentável isso, mas esse é o retrato do Brasil. Tamo junto, um abraço e vamos processar.